Olha aí o que o seu presidente, né, o democrático Lula, aquele que foi trazido, reconduzido ao poder, sabe-se lá de que forma, né, que artimanhas, que artifícios foram utilizados para colocar esse cara, esse bandido na cadeira presidencial mais uma vez, esse que foi reconduzido ao poder para salvar as instituições, para preservar a democracia. Olha só que coisa, né? O tipo de absurdo que ele falou aqui naquele seu programa, naquela sua live, conversa com o presidente, que absolutamente ninguém assiste. Eu vi que isso estava passando determinado horário aqui à tarde, né? Dia de hoje, 29 de agosto, que eu estou gravando esse vídeo aqui. Tinha 500 pessoas assistindo a live dele, ninguém estava vendo, né? Provavelmente só gente da direita assistindo para pegar retalhos, trechos como esse aqui, trazido pelo Twitter aqui do antagonista, com a seguinte frase caótica, crítica e totalmente antidemocrática no final das contas, né? Olha o que o Lula falou e eu vou passar o vídeo pra gente ir acompanhando alguns pontos aqui. É curtinho, não, a gente não vai precisar ficar ouvindo muito esse animal aqui, mas é importante a gente ver o que ele está falando para entender o que ele pensa realmente, né? Olha o que o Lula disse, então, nessa sua conversinha amistosa com o Marcos Uchoa. Vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos não são representantes, em sua maioria, do povo trabalhador. Como assim, Lula? Eles não são representantes do povo? Uma parte da população brasileira trabalha, não é? Então, acredito que os eleitores são povo trabalhador. Os eleitores não colocaram os congressistas lá no poder. Isso tá errado? Você acha que deveria ser diferente, Lula? Vamos dar uma analisada no que o Lula falou aqui, como isso pode ser interpretado e fazer aquela pergunta que a gente sempre faz, né? E se fosse o Bolsonaro falando isso aqui? Antes de continuar, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores esporádicos, isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então vamos ver aqui, vou dar o play, vou aumentar até um pouquinho o volume aqui pra gente ouvir melhor as bobagens que o Lula fala e vamos ver exatamente então aqui os pontos críticos problemáticos em relação à posição do Lula quanto à divisão dos poderes, né? O fundamento, que é aquilo que é a base da democracia, não é? Então ele tá aqui na sua conversinha com o Marcos Uchoa, aquele papo de comadres que a gente sabe, aquele negócio muito bem ensaiadinho e tudo mais, um palanquezinho para ele falar as suas bobagens, né? Vamos lá. Pior das hipóteses, consegue fazer com que passe um projeto no Congresso Nacional que beneficie essa minoria. Ou seja, ele está falando aqui, certamente, né? Não peguei o contexto todo, mas dá pra gente perceber pelo que ele está falando, da dificuldade que ele tem em aprovar certos projetos que supostamente são para o bem da população. Naturalmente, reforma tributária, taxação de fortunas aí, de dividendos, ou então reforma ministerial, toda essa baboseira que ele quer porque quer passar lá no Congresso Nacional e não consegue porque ele não está com nada lá no Congresso. Tem que ficar fazendo aí, criando ministérios do nada para lotear isso para o Centrão para ver se passa alguma coisa. Então ele está certamente choramingando a esse respeito aqui. Porque também vamos ser francos, os deputados e senadores eleitos, eles não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Como assim, Lula? Eles não foram eleitos pelo povo? Não é assim que funciona a democracia? Não é assim que funciona uma república democrática com um congresso representativo, né? A gente sabe que esse pessoal da esquerda aí, o Lula, o Guilherme Boulos, a Manuela Dávila, esse povo aí que acredita mais, o pessoal do PCO, que acredita mais aí no comunismo raiz, esse pessoal quer uma democracia direta, né? Para eles é muito mais interessante, porque o povo é facilmente manipulável e isso é decidido em sovietes, assembleias e tudo mais, coisa que esse pessoal aí, áreas, que esse pessoal tem total domínio, né? Então é muito mais interessante para eles. Eles não gostam muito dessa coisa de democracia representativa porque não é fácil eles tomarem o poder dessa forma, né? Então é claro que o Lula não gosta desse sistema, mas qual é, Lula? Você sabe que esse pessoal que está lá, senador, deputado federal, goste você ou não, por pior que eles sejam, tem gente lá muito ruim de fato, mas esse pessoal foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro, assim como você, Lula. Eu acredito que ele foi eleito de fato, né? Meu problema não é com as eleições em si, mas o grande problema é ele ter sido tirado da cadeia para concorrer e o seu processo ter sido anulado. Quando isso foi feito, a credibilidade do sistema democrático brasileiro acabou. Para mim, democracia, a República Brasileira acabou no dia em que o
STF soltou o Lula, né? Acabou toda a história. Mas o Lula foi eleito pela população brasileira. Tá cheio de gente arrependido aí, né? Vocês ouviram os áudios dos prefeitos da Bahia, por exemplo, lá se arrependendo de ter votado no Lula, de ter feito L na eleição porque estão sem dinheiro agora. Tem muita gente arrependida, Lula é um bandido, um canalha, um pilantra, muita gente votou enganada nele, sabe-se lá por qual motivo, mas ele foi eleito, beleza Lula, não gosto de você, acho que você é um bosta, mas você foi eleito. Se você não gosta dos deputados, senadores, problema seu, é assim que funciona uma república, e essa é a graça, essa é a beleza da divisão dos três poderes, de acordo com essa ideia estatista e tudo mais. Ou seja, o presidente da república governa, mas tem ali um Congresso Nacional que freia os seus ímpetos. É assim que a coisa funciona. Vamos seguindo. Eles são os setores que vêm da classe média, que metem profissionais liberais, que muitos são fazendeiros, mas não se declara fazendeiro, se declara contador, se declara advogado, se declara médico, ou seja, então, a maioria dos deputados são pessoas que pertencem a uma classe média alta. Tá, mas o que tem a ver? Eles são representantes do povo, eles não precisam ser pobres. Não precisa ser um deputado aí que ganha salário mínimo no dia a dia dele para representar pessoas que ganham salário mínimo. Não é assim que a coisa funciona. Claro que tem grupos de interesse que colocam pessoas lá no Congresso Nacional que elegem deputados. Mas qual é, Lula? Você é sindicalista. Você sabe que os sindicatos, por exemplo, fazem isso também. E aí, você vê algum problema nisso, né? Você chegou aí onde você está com ajuda, com apoio dos sindicatos, do MST e tudo mais. Você acha que esse pessoal tá errado? Ah, não, mas eles apoiam o trabalhador, né? Eles podem. Você pode. Aí tudo que acontece com o PT é certo, né? Então, Lula, é assim que funciona mesmo. É uma democracia representativa. É um indivíduo, não importa se o cara é classe média, importa quem que ele está representando ali, quem que votou nele, né? Vamos ver mais um pedacinho aqui. E isso, sabe, quando chega... Ele gagueja demais, né? O cara tá realmente senil. Tá com dificuldade mesmo, coitado. O velho tá mais pra lá do que pra cá, né? Um projeto para votar, muitas vezes eles não votam a favor dos interesses da maioria do povo. Ele vota a favor dos interesses, sabe, daquela sociedade que ele vive, né? Então, lá vai o Lula novamente explicar, justificar o seu fracasso na aprovação de medidas que ele quer porque quer aprovar, né? E a grande verdade, a realidade, é que realmente não dá para saber como o Lula foi eleito pela população, mas se você olha o Congresso Nacional, a Constituição dele parece muito mais adequada aí com a mudança da janela de Overton, né, que é que determina a questão do debate público, como o debate público está sendo pautado, se mais por assuntos de direita ou de esquerda. Então, o atual cenário, ao que parece, na minha interpretação, está muito mais alinhado com uma janela de Overton que se deslocou mais para a direita nos últimos anos, inclusive a Constituição do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Tem muita gente se bandeando, votando pela reforma tributária, por mais impostos, tem que fazer o que? São políticos, né? São uns desgraçados, é o que melhor que se pode ter nesse sentido aí, mas muita coisa foi freada lá no Congresso Nacional, pode ter certeza disso. Se dependesse só do Lula, se ele tivesse o apoio total do Congresso Nacional, meu amigo, ele já tinha destruído o país atualmente. Se ele ainda não fez, é porque existe algum grau de bom senso no Congresso Nacional que reflete a opinião da população brasileira, conforme eu tenho visto a minha percepção. Então, se o Lula fracassa aqui na reforma ministerial dele, isso significa apenas que o povo brasileiro realmente não gosta dessa reforma ministerial. O Congresso Nacional representa, de acordo novamente com essa ideia estatista do funcionamento do Estado, divisão dos poderes e tudo mais, representa a vontade popular por meio de representantes eleitos, né, os congressistas. Mais do que isso, eles não apenas são eleitos com uma ideologia, defendendo uma ideologia, eles acompanham o debate público hoje em dia, com internet, né? Você está a todo momento ouvindo o que as pessoas estão dizendo a respeito de determinado tema, de determinado assunto. Então, os deputados e senadores levam isso em consideração, pode ter certeza disso. Parece que o Lula esquece disso, ou então faz questão de esquecer aí, não tem muito apreço por lembrar os fundamentos da democracia que ele supostamente defende, né? O que é até compreensível. Então ele termina aí falando que é até compreensível, isso aqui você pode assistir de novo
Caso você seja masoquista, sei lá, você não tenha amor próprio, você não ame os seus ouvidos, ou se você tiver com um novo saco de vômito limpo aí perto de você, porque você já deve ter gastado o que tinha aí perto ouvindo esses poucos segundos, enfim, se você quiser, você pode olhar aqui no Twitter do antagonista, aproveite e me siga lá também, né? Essência Quinte, conforme tá aqui embaixo, você pode ver. Mas então, o Lula demonstra de uma forma inequívoca que ele absolutamente não é um defensor da democracia, como muita gente cinicamente afirmou durante as eleições. Pessoas que disseram, né, o Bolsonaro vai destruir a democracia no Brasil, ele é um perigo para as instituições, né? Olha, isso aqui é um tapa na cara dessas pessoas, muito merecido, diga-se de passagem, porque o Lula sempre foi um antidemocrático, um antirrepublicano. Meu Deus, o que é o mensalão senão uma tentativa de perverter a divisão dos três poderes, tentar comprar com dinheiro público o apoio do Congresso que o Lula não tinha. Mensalão é basicamente isso, né? Petrolão também segue nesse sentido e tantos outros escândalos em que o Lula se meteu ao longo desses anos. Praticamente tem um escândalo por ano nessa história. Então, ele não é um cara democrático que está preocupado com a democracia, com a preservação das instituições, nem nada. Ele está preocupado na manutenção do seu próprio poder. Quando nós vemos algo assim, esse ato falho do Lula, eu tenho certeza que ele não, se ele tivesse assim o apoio de assessores, alguém tivesse escrito o discurso para ele, essa frase aqui não apareceria porque pega mal pra cacete, essa é a verdade. Mas é um ato falho, ou seja, ele demonstrando aquilo em que ele realmente acredita, né? Que esse negócio de democracia representativa é uma bobagem que atrapalha os seus interesses. Muito melhor se tudo fosse decidido em sovietes, em assembleias sindicais, né, em conselhões, igual ele tem conselho para tudo aí, seria muito mais fácil manipular as decisões dessa forma e ele poderia dizer aos quatro ventos aí que ele está representando a vontade popular. Mas como o Congresso Nacional tem ainda resistido a jogar o jogo do PT, o jogo do Lula, até mesmo o Centrão, né, uma coisa assim impressionante, o que o Lula faz? Ele desacredita o poder legislativo, o Congresso Nacional, dizendo, não, esse pessoal é rico, é classe média, eles não representam aí a opinião pública, eles não representam a vontade, os anseios do povo trabalhador. Olha que discurso maravilhoso, muito bem ensaiadinho aqui com o senhor Marcos Uchoa, para justificar a antidemocracia do Lula, a falta de republicanismo nas falas do Molusco, que, para dar um tapa na cara de muita gente isentona que fez o L, demonstra que ele sim é um perigo para as instituições. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.